E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e vamos falar de jatinhos. Mas antes, quero abrir o vídeo de hoje comentando rapidamente umas notícias que saíram sobre Bolsonaro e sobre a PEC do rombo, o mercado financeiro e alguns desembarques e até meio que impeachment. E aí sim, começaremos a falar. Essa história aí da viagem para o COP e o jatinho, tem muita coisa que a gente tem que comentar. Não só sobre que jatinho é esse, de onde o jatinho veio, falar algumas coisas que envolvem, por exemplo, desde o preço de uma viagem, né? Uma estimativa de quanto pode custar uma viagem como essa. E tem algumas informações interessantes que a turma levantou, e a turma, eu digo, o próprio consórcio, sobre a origem não, mas em qual país essa aeronave está registrada e como isso, inclusive, poderia ser um problema caso seja fretado esse voo. Mas parece que não foi fretado, parece que foi empréstimo, mas tem gente que falou que foi fretado, depois desfoi. Tá muito complicado algumas coisas, quero trazer algumas informações, mostrar algumas coisas que estão rolando, enfim, tem muita coisa pra gente comentar sobre isso e já fazer a ponte, né, a ponte aérea para o COP27. Tem algumas coisinhas engraçadas, inclusive uma das matérias que mais chamou minha atenção é uma matéria que diz respeito a ONGs e sindicatos, onde a turma da esquerda está falando que essa turminha aí do meio ambiente está desvirtuando a questão da sustentabilidade, tentando levar para uma área que basicamente está virando muito dinheiro e pouca ação. Enfim, não quero adiantar nada, se der tempo, mais umas pautas aí sobre as últimas nomeações da equipe de transição. Mas vamos começar com o editorial do Estadão de ontem, que estão aí com os dedinhos cruzados, aquela esperança batendo no peito do consórcio que Bolsonaro vai ser preso. Eu não consigo pensar em outra coisa, porque eles falam assim, ó, editorial, toda impunidade é prejudicial ao país, mas ainda mais grave seria a eventual impunidade de quem ocupou o mais alto posto da República. Cara, desde quando Bolsonaro é criminoso para você falar que ele vai sair impune? Desde quando ele é criminoso? Mais uma vez, a gente comentou sobre isso. Se eles estivessem pedindo um julgamento, não, Bolsonaro tem que ser julgado pelas coisas que aconteceram ao longo do governo. Beleza. Eu até entenderia, por mais absurdo que eu ache. Eu até entenderia, falar, não, querem julgar. Aqui não quer julgar, aqui quer punir. Punir. Sem julgar. Se fosse sem julgamento, a imprensa também bateria a palma, até porque a imprensa ia falar que, perante os olhos da sociedade, dos iluminados, Bolsonaro é um criminoso e ele já está cumprindo a sua pena. E aí fala, ó, aí a impunidade do presidente da República representaria um tremendo mau exemplo para toda a sociedade. Mau exemplo, eu acho que foi outra coisa que aconteceu um tempo atrás. E, inclusive, vimos aí algumas escolhas da população brasileira. Mas não vamos comentar porque hoje se tornou um assunto polêmico, que você tem que pisar em ovos para falar, você não pode mais, inclusive, utilizar algumas palavras. Não basta o juízo político das urnas, é preciso apurar a responsabilidade jurídica de Jair Bolsonaro e, nos casos cabíveis, aplicar as penas correspondentes. Mas vamos lá. Fala de Lula e volta de Manteiga espantaram 1,45 bilhões de dólares da Bolsa. E o pessoal falando, né, o dinheiro meio que saiu, deixou de ser aplicado no Brasil, depois de algumas coisinhas que rolaram ao longo da última semana. E sobre isso, quando isso rolou, o Armínio Fraga falou, né, ó, tem que ter responsabilidade fiscal, porque senão quem acaba pagando a conta são os mais pobres. E aí o que eu achei interessante, que a turminha picanheira do Vem Pra Rua, que fez uma posição histérica contra Bolsonaro aí durante muito tempo, tava falando o seguinte, Armínio Fraga disse que ideias do novo velho governo estão fugindo do que ele acredita como ideal para desenvolver a economia do Brasil. Mais um pulando fora do barco. Então alguns setores que foram oposição histérica a Bolsonaro, já começaram também a sua oposição à turminha da esquerda. A oposição segue crescendo. E o Ricardo Amorim, também é picanheiro, isentão da mais alta nobreza, ele traz aqui uma fala do Henrique Meirelles, que eu acho que é mais um indicativo de algumas coisas que a gente comentou, que é o seguinte, o Brasil precisa cuidar de si e adotar uma política econômica responsável. Se o mercado mundial não hesita em punir a Inglaterra quando erra, não terá paciência com o Brasil. Se vocês não acompanharam o que foi que aconteceu na Inglaterra recentemente, eles elegeram uma primeira-ministra, a Liz Truss. Ela ficou 45 dias no cargo e renunciou.
Então, se o mundo não liberou a primeira-ministra da Inglaterra, aí vai embora, né? Não serve. O Brasil não deve ser diferente. E olha só, lembra quem assistiu o vídeo ontem? O Estadão coloca, né? Os grupos que ainda sustentam a turma da esquerda, que impedem, em tese, o impeachment de rolar. Parte do Centrão, alguns nomes aí políticos, que fazem parte da transição, como o próprio Alckmin, Simone Tebet, etc. E o mercado financeiro. Não vai demorar muito para a sustentação desaparecer. Até porque você vê, economistas da transição divergem da ala política e defendem licença de 130 bilhões para gastar. Tá tendo briga interna, eles não conseguem chegar a um denominador comum internamente entre eles mesmos. A própria turma da transição já está discordando entre si. O desenho foi apresentado a setores do mercado hoje e agradou, uma vez que a proposta da ala política tem sido lida como algo que não virá acompanhada de uma âncora fiscal. Isso aqui talvez, vamos pensar, né, com a cabeça da turma da esquerda, às vezes, isso aqui não tem nenhum tipo de briga. Às vezes, o que a galera tá pensando com isso daqui? Colocam lá 200, depois do 200 baixa para 170, para falar como a gente é bonzinho. A gente colocou 200, mas aceitamos até 170. Aí vem a ala econômica, técnica, fala, não, só 130 tá bom, só 130. Eu falo, nossa, pô, era 200, agora é só 130, pô, essa galera é boa, hein? Pô, a galera aí que entrou mesmo, Pércio Arida, Lara Rezende, os caras conseguiram dobrar os políticos, mas às vezes o plano inicial, desde o princípio, eram 130. Porque quando você olha, o que realmente se precisa é muito pouco. Precisa 200 a mais para fechar o auxílio em 600, que era a promessa até que Bolsonaro tinha, e uma gordurinha a mais para incrementar o salário mínimo. E só. Não precisa de 130. 130 já tem uma gordurinha muito grande. Aqui é aquela balela para ver, né, quem cai nessa conversa mole. E aí o Ciro Nogueira volta a comentar aí sobre essa questão da PEC do rombo, falando o seguinte, o correto e republicano sobre a PEC do rombo, segundo Ciro Nogueira. Nogueira acrescentou que a eventual fixação do Bolsa Família fora do teto de gastos seria usurpação de poder do Congresso, que ainda nem começou. A falta de critério democrático deve ser, por estender para 4 anos a atribuição da atual legislatura. Vivemos num sistema de reeleição. O mandato presidencial pode ser de 8 anos. Por que então não definir políticas de quase uma década? Já retirando as atribuições também do Congresso de 2027, que ainda nem foi eleito. Ele está falando o seguinte, cara, vocês estão querendo colocar um negócio para 4 anos. Então vamos fazer assim? Vamos aprovar logo uma política até 2027. Vamos aprovar até 2027. Já que o Congresso aí que foi eleito não serve para nada, já que eles não mandam em nada, já que quem manda tanto faz como tanto fez, pode passar por cima, então vamos colocar até 2027. Por que não? Vamos aprovar até 2050 logo. Vamos aprovar alguma coisa? Não pode ser assim. O Congresso tem que lidar com os temas daquele momento que aquele Congresso foi eleito para lidar. Vamos fazer a transição, na verdade, que é o que está se comentando, né? Não é um rombo, não é o cheque em branco. Vamos colocar o mínimo necessário e aí tu se vira, irmão. Se vira. Tá com medo do quê? De não ter governabilidade? De entrar no caos? Tomar um impeachment? Se não aguenta, não desce pro play. Por tudo isso, o mais prudente, transparente e republicano é assegurar ao novo governo condições para que proteja os mais vulneráveis em seu primeiro ano, afirmou o Ciro Nogueira. E é a partir daí que dialogue com o Congresso eleito e com a sociedade, com base em todas as premissas claras de sua plataforma de gestão e seu programa econômico, como conduzir o país nos próximos 4 anos. Esse é o caminho mais democrático e legítimo. E vamos falar de jatinho. Gente, já tínhamos comentado alguns dias atrás, porque já tinha saído notícia, deve ter uns 4, 5 dias, que o Dilma estava indo para o Egito. Jatinho. Metáfora para o povo, jatinho para a aristocracia. Porque picanha não vai ter. Esquece isso. E aí ontem, para surpresa de muita gente, o consórcio começou a falar do jatinho. Porque acho que pegou muito mal. Acho que o pessoal ficou na dúvida, cara, será que realmente vai de jatinho?
Vamos esperar até o último momento. Às vezes, na hora do embarque, ele, para dar o exemplo, ele vai com um avião de carreira, né? Comercial, um voo comercial. Vai lá, comprar o ticketzão da massa, pega a fila, como um bom brasileiro. Mas não. Desde 2021, quando voltou a ficar livre, ele não pisa na rua. Ele não pisa na rua por quê? Porque ele não quer? Não, porque tem medo. Tem medo, tem vergonha do povo, não consegue enfrentar a população, olhar olho no olho, só em evento controlado. E aí ontem de manhã, 9h56 da manhã, veio um Lauro Jardim. Jato que leva Lula ao Egito, decola e preocupa assessores. O Lula foi no mínimo ingênuo, diz um assessor do petista. Ingênuo, tá bom. Ele não gosta de mordomia. Pode não ser ilegal, mas é óbvio que é uma carona que ele deveria evitar. Ele não liga para essas... o Lula realmente não liga, mas deveria, sim, deveria mesmo. Afirma um ex-ministro do segundo governo Lula que também prefere o anonimato. Essas opiniões circulam por todo o fim de semana no entorno do presidente eleito. Aí vem a Folha de São Paulo. Lula foi alertado por aliados sobre custo político de carona em jato de empresário. Mas por quê? É só um empresário? É só um jato? Não. Não é qualquer jato e não é qualquer empresário. Aqui o buraco é muito mais embaixo. Vamos por partes. O Portal R7 também comenta sobre isso. Lula erra ao pegar carona em avião de empresário acusado de corrupção. Agora começa a ficar mais interessante. Ao aceitar favores como esse, o presidente eleito só reforça as desconfianças de quem o vê cometer as mesmas falhas do passado. E aí? Vem gente como Amoedo falar o seguinte: a viagem de Lula no jato de empresário, condenado ou não, é um absurdo. Aqueles que admiram o presidente eleito e têm esperanças de que ele faça um bom governo deveriam criticar os seus erros e não ignorá-los. E a turma esquerda estava passando pano, falando que não tem nada demais, querendo apontar o dedo para Bolsonaro. Essas coisas que a gente fala, cara, o que passa na cabeça, né? Mas lulista é lulista. E aí, olha só, mais uma vez na Folha. Essa manchete eu achei bem interessante. Lula viajou em jato de empresário que é delator e confessou Caixa 2. Confessou. Sim. A gente comentou sobre isso aqui no passado. Isso aqui foi em 2020, eu acho que a operação que ele acabou sendo preso, a delação foi ali no início de 2021. Mas a Globo fez um pequeno resumo. Dia de ontem, o Patrick Campores e Eduardo Gonçalves publicaram a seguinte matéria: saiba quem é o dono do jatinho que leva Lula ao Egito. José Seripieri Júnior é amigo de Lula há pelo menos uma década. Após deixar a presidência em 2010, o petista costumava frequentar uma mansão de veraneio do empresário em Angra dos Reis. Aí tu fala, né? É amigo, Angra dos Reis, Litoral do Sul. O então ex-presidente chegou a passar um réveillon no local. Na mesma época, o empresário também costumava ceder um helicóptero e um jatinho para transporte do ex-presidente pelo país. O ex-dono da Qualicorp foi um dos convidados do casamento de Lula com a socióloga Rosângela Silva, a Janja. Casamento para 200 pessoas e ele estava lá. Então realmente é brother mesmo, é brother, parceiro. O evento, em meio da campanha eleitoral, reuniu cerca de 200 pessoas em São Paulo. O empresário não é só bem relacionado com o Dilma, mas também com o vice, o Geraldo Alckmin, o protagonista. Olha isso aqui, o helicóptero que caiu com o filho caçula do Alckmin, o Tomás, no acidente em 2015, que ele veio a falecer, pertencia a Seripatri Participações, integralmente controlada pelo Júnior. Na época, ele começou a colaborar com a justiça, aqui já é depois do escândalo, não vou entrar no escândalo aqui, a gente já comentou no passado, né? Envolve algumas pessoas, quem tiver interesse, dá uma olhada, mas eu quero ir mais para o pós-escândalo, né? Inclusive foi preso, ficou 4 dias preso na época, o Júnior. Na época ele começou a colaborar com a justiça e fechou uma delação premiada com o Aras, uma das únicas da gestão atual do PGR. A delação do empresário foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Barroso,
em dezembro de 2020 e está em sigilo. Na ocasião, ele se comprometeu a pagar uma multa de 200 milhões. Então alguma coisa aconteceu. Ninguém paga a multa sem motivo nenhum. Mas espero que tudo esteja resolvido. Logo no início da manhã, Lula foi às redes sociais justificar o motivo da viagem. Tá, qual foi o motivo? Bom dia. Hoje viajo ao Egito para participar da COP27. O combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro. É o clima. Essa é a justificativa. Temos que salvar o clima do planeta. Trabalharemos pelo futuro do nosso país e do planeta, que é um só e de todos. Que lindo. Mas do Jetinho não falou nada. Aí você vê algumas coisas. O André Trigueiro, que sentou a bolacha na Eliane Cantanhede esses dias, lá na Globo News. Ele é da Globo News também. Nenhum presidente eleito ou empossado deveria aceitar carona de jatinho de empresário. O exemplo deve vir de cima, ou usa avião de carreira, ou aluga aeronave e põe na conta do partido. Evitam-se assim rumores e especulações desnecessários. E aí que a gente vai na Inception. O André Trigueiro compartilha uma matéria da Mônica Bergamo. Falando, cara, ou vai, dá um exemplo, um avião normal. Vai lá no guichê, preta o passaporte, despacha as malas, tá pertinho, comendo uma barrinha de cereal, com muita sorte, né? Nessas viagens longas tem até uma comidinha diferente. Vai lá, de boa, pronto. Chega lá, desembarca, pega a fila como todo mundo, pega um táxi, um Uber quando chegar no Egito. Então vai de camelo. Sai do Cairo até lá a cidade com um nome difícil, vai de camelo. De boa, tomando água, hidratando. Mas não. Não quer fazer isso? Beleza. Então pega o dinheiro do partido e freta. Porque não, que tá pago pelo partido. O PT tá bancando. E com o empresário é estranho, porque você fica, cara, por que vai com o empresário? Fazer o que lá? Tem algum tipo de lobby acontecendo? Tem algum interesse extra? O cara tá ajudando do nada. Porque não é barato uma viagem dessa. Então ele coloca essas duas opções. Ou você paga, ou você vai com o voo de carreira. Só que aí começou a discussão. Pagou, não pagou, foi na amizade, foi empréstimo. O que foi que aconteceu realmente? Como é que ele chega? Como é essa história do jatinho? E aí vamos dar uma olhada. O André compartilha a Mônica Bergamo e propõe, né, essas medidas. Aí a Márcia Tiburi, esquerda raiz, ligada ao PT, acho que já foi, inclusive, candidata pelo PT no passado. Esse tornador deveria checar. Aí ela compartilha o André Trigueiro, já sentando a bolacha nele, falando: quando a imprensa esconde que o jato que levará Lula foi fretado, está sendo pago pelo PT, a desinformação está sendo cultivada. Isso serve à cultura de ódio contra o PT, o chamado antipetismo. A imprensa brasileira é de direita e, como tal, tem espírito do golpismo. Pronto, o André Trigueiro agora se tornou de direita. O cara fez o L durante 4 anos, picanheiro, mas agora virou direita. Aí agora a Márcia Tiburi traz outra versão. Não foi empréstimo. Foi fretado. Está sendo pago pelo PT. Aí eu falei, pronto. Aí a Mônica Bergamo responde a Márcia Tiburi, dá um RT nela. Informação. Como autora da matéria, precisa esclarecer que a imprensa nada escondeu. O avião não foi fretado. Pronto. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Aí, vamos dar uma olhada. Dono do avião que leva Lula ao Egito está na comitiva com Janja e Haddad. Aqui tem a primeira informação. O cara fretou e foi junto? Ele é piloto? É estranho, né? Ou então, sei lá, fica meio estranho isso daí. Você freta o avião, o cara vai junto com você. O empresário, José Seripieri Júnior, da Que Saúde, está a bordo do avião que leva Lula ao Egito para participar da COP27. Eles embarcaram nesta segunda, decolando de São Paulo. A comitiva é restrita no Gulfstream. Estão também a mulher de Lula, a Janja, e o ex-prefeito de São Paulo, o Haddad. E aí vem o Alckmin para tentar esclarecer. Perguntaram pro Alckmin: e aí, Alckmin? Foi fretado? Não foi? Foi na amizade? Foi na parceria? Foi uma carona? Não, me dá carona aí. Tu vai pro Egito? Eu também, dá carona. Carona de avião é meio estranho, né? Isso não acontece assim do nada. Ninguém vai no aeroporto e fala: rapaz, estive aqui. Mas enfim.
Alckmin diz que Lula viaja para o Egito junto com o empresário de carona em jatinho. Não tem empréstimo. Não é empréstimo, não é fretamento, é carona. Alckmin foi questionado sobre o assunto durante a entrevista. A informação que eu tenho é que o proprietário está indo junto. Não tem empréstimo, respondeu. E aqui temos, né, um pedaço da entrevista. O pessoal do Metrópolis recortou, 30 e poucos segundos. Alguns jornais informaram ontem que essa viagem está sendo feita num avião que teria sido emprestado por um empresário amigo. Eu queria saber se essa informação procede e como é que o senhor observa essa ida utilizando esse equipamento. A informação que eu tenho é que não é emprestado. O proprietário está indo junto para a COP. Então ele também vai participar da COP, está indo junto. Então não tem empréstimo, estão indo juntos no mesmo avião. Estão juntos, aliás, estão indo mais pessoas, ex-governador, lideranças políticas, ambientais, enfim, todos juntos. Carona. Muito bom ter um amigo com jatinho. Um dia eu espero ter um amigo como esse, que me dê uma carona, passear, visitar o Brasil. Ainda não tenho, fica aqui chupando o dedo. E aí, olha só. O Alckmin falou que foi um empréstimo. Espero que sim. Avião usado por Lula é registrado nos Estados Unidos, mas o empresário mora no Brasil. Essa informação pode parecer besteira, mas vai fazer sentido daqui a pouco. Deixar primeiro o Josias do UOL falar algumas coisinhas e depois analisarmos uma regra da própria ANAC, a agência aí que legisla sobre essa questão de aviação no Brasil. Vai fazer mais sentido lá na frente, mas calma lá. De propriedade do empresário, José Seripieri, o avião usado pelo Lula para viajar ao Egito no próximo dia 14 tem sua matrícula registrada nos Estados Unidos. Essa matéria foi escrita no dia 12. Portanto, fugindo da tributação brasileira. O último voo feito pelo avião, inclusive, saiu de São Paulo com destino ao México no dia 10 de novembro. O jato é um Gulfstream G600, é novo, fabricado em 2021. Nossa, ele tá com aquele cheirinho de plástico. Como é que deve ser o cheiro de plástico de avião? Todo mundo deve ter tido uma vez na vida, né? Cheiro de plástico de carro novo. Não é até gostoso. Imagina de avião. Aqueles assentos de couro, né? Tem até cama dentro para dormir. Só para quem pode. Só para quem pode. Só para os melhores. E aí o Josias do UOL, ele comenta algumas coisas, fala sobre essa questão tributária e a gente vai comentar mais umas coisinhas. Escuta isso aqui. O que você acha, hein, Josias? Alguns aliados do presidente falaram assim, olha, Lula foi ingênuo, não deveria ter ido fazer essa viagem num jato de um amigo, empresário, já começa mal. Como é que você analisa? É inevitável constatar, Fabíola, que o Lula não aprendeu nada com os erros que foram cometidos por ele próprio e pelo PT. O brasileiro que admira a biografia do Lula, ele tem um enorme prazer em recordar a mobilidade que levou esse personagem, o Lula, do pau de arara até o avião presidencial. Agora, o eleitor que não gosta do PT, mas que votou no Lula, imaginando que o presidente eleito aprendeu alguma coisa com os erros que transformaram o antipetismo numa das principais forças políticas do país, esse eleitor já deve estar preocupado, decepcionado e preocupado, porque não faz o menor sentido que o presidente do Brasil, nós estamos falando do presidente, é um presidente eleito, não tomou posse ainda, mas é o presidente do Brasil, viaje para o Egito para um compromisso oficial num avião privado, um avião de um empresário, esse José Seripieri Júnior, conhecido como Júnior, não é um empresário qualquer, é um amigo do Lula enrolado com a justiça, foi preso, se enrolou num caixa 2 aí do Zé Serra, passou ali 4 dias em cana, depois botaram ele em liberdade. Agora, tem detalhes que tornam essa viagem não apenas inconveniente, mas muito arriscada. Eu estava buscando informações sobre essa aeronave. Essa aeronave, o prefixo dela é N600DJ, N600DJ. Ela é uma aeronave que tem matrícula americana.
Então, mesmo com o empresário sendo residente, um residente fiscal no Brasil, ele paga os seus impostos no Brasil, ele não teve que recolher, ele não recolheu o imposto de importação no Brasil por esta aeronave. Então, tem toda uma questão aí. O empresário é complicado, tem uma ficha corrida complicada, a aeronave é complicada. Aeronave complicada, empresário complicado, Dilma é complicado. É muita complicação. É muita coisa complicada, né? Muito complicado. Nós vamos tentar descomplicar. Não tem como, não tem como. Vai ficar cada vez mais complicado. Vejam só, o Gulfstream, quanto maior o número, mais luxuoso ele é. É um G600 que foi utilizado. Procurei na internet alguns sites para tentar ter uma certa estimativa. Achei um site chamado Flapper. É um site onde você consegue fretar aviões. E aí eu coloquei, vocês podem ver ali, ó, saindo do aeroporto de Congonhas para o Cairo, capital do Egito. Se você quiser ir num G550, $224 mil. Se você quiser ir num G400, $245 mil. Se você sair de Guarulhos para o Cairo também, aí fica um pouco mais barato. 226. Não, na verdade tá um pouco mais caro, né? 226. Se você vai no G400, 247. Então, meio custoso. Meio custoso. Eu acho que uma viagem dessa, se você fosse realmente fretar, sairia bem cara. Mas não foi fretado. Também não foi empréstimo. Aparentemente foi carona, pelo que o Alckmin me deu a entender. Mas foi mesmo? Foi ou não foi? Porque isso está muito confuso ainda. E por que eu digo isso? Quando você dá uma lida no que saiu na imprensa, o dia começou com a turma da Cultura, site oficial da Cultura aí, né? Fundação... Nossa, como é o nome da fundação do estado de São Paulo? Fundação não sei que lá, Guzmão, se eu não me engano. Ih, esqueci agora. Mas enfim, é a fundação lá da TV Cultura, né, que é ligada ao governo do estado de São Paulo, é um site até da UOL. Lula viaja nesta segunda-feira ao Egito para participar da COP27. A agenda do presidente eleito ainda prevê encontros bilaterais com autoridades de outros países. Aí no primeiro parágrafo já falava que Lula saiu por volta das 7 horas em um avião fretado do Aeroporto Internacional em Guarulhos, na Grande São Paulo. O G1 foi ainda mais estranho. O G1 foi o típico caso do orçamento secreto que virou emendas de relator e a Folha disse que nunca falou em orçamento secreto na vida. Coloquei o site embaixo, eu fiz questão de colocar o site, porque se você vê, ó, g1.globo.com/sp/São Paulo/notícia/2022/11/14/ olha só, Lula viaja nesta segunda de SP ao Egito para COP27. Qual é o título que está lá em cima? Lula viaja nesta segunda de SP ao Egito para COP27. É exatamente o texto da manchete. Só que essa era a manchete original. E a manchete original, ela sofreu uma alteração ao longo do dia para Lula embarca em São Paulo para viagem ao Egito, onde participará da COP27. Tá. Tem algumas diferenças nas matérias. A primeira matéria, no subtítulo, já fica dizendo, é a mesma matéria, né? A matéria original, antes de ser atualizada, dizia: a expectativa é de que ele embarque por volta das 7 horas num avião fretado. Assim como a turma da TV Cultura falou. Acho que a TV Cultura tem que copiar até a matéria do G1. E depois esqueci de atualizar. Porque depois fala, ó, ele viajou nesta segunda para participar da Conferência do Clima das Organizações Unidas da ONU. E só fala isso. Você dá um Ctrl F na matéria, você coloca a palavra fretado, frete, não tem nada. Nenhuma informação mais. Então o G1 tirou essa informação. E aí fica a dúvida, foi fretado ou não foi? Não sei. Vamos ter não vamos chegar num denominador comum. Só que, como falar isso? A turma aí que entende de aviação, fui dar uma olhada, né? Quando eu tava tentando descobrir quanto custa um voo desse, eu me deparei com esse site aqui, Aeroin. Lula embarca para Egito em jatinho registrado nos Estados Unidos que pertence a um amigo. Aí eu fui dar uma olhada nessa matéria. E o Carlos Martins, ele fala o seguinte: segundo a assessoria do Partido dos Trabalhadores, informou o G1,
O jato utilizado por Lula para ir até a COP27 é fretado, entre aspas, pago. Eu acho que ele fez essa matéria logo no início da manhã, quando o G1 solta a matéria e deixa de ser fretado, o que se fosse seria um problema. Se fosse fretado, seria um grande problema. Grande problema. Curiosamente, no entanto, o Gulfstream utilizado não é uma aeronave de táxi aéreo registrada no Brasil. É por isso que seria um problema, porque ela não é registrada no Brasil? Mais ou menos. Outro ponto importante é o que a regulamentação brasileira, RBAC 135, restringe algumas operações de táxi aéreo. O RBAC 135, emenda 12, cita em seu capítulo 135.25 requisitos das aeronaves que um detentor de certificado somente pode operar uma aeronave segundo este regulamento se essa aeronave for registrada como aeronave civil no Registro Aeronáutico Brasileiro. Pode ser lá fora, pode ser tudo. Agora também tem que estar registrada no Brasil se você quiser utilizar para táxi aéreo. Então, para você poder realmente fretar, tem que ter, aparentemente, pelo que diz a ANAC, você teria que ter um registro no Brasil. Mas graças a Deus foi só um empréstimo. Desculpa, graças a Deus foi só uma carona. Graças a Deus foi só uma carona. Você entra lá na página da ANAC. Aqui é o site, tá ali embaixo, bonitinho, a ANAC, né? A resolução RBAC 135. Quando você lê o título do que é que essa resolução diz, operações de transporte aéreo público com aviões com configuração máxima certificada de assentos passageiros de até 19 assentos. É exatamente o jatinho. Jatinho de 19 assentos é essa regulamentação. Aqui eu botei, esse é um print, tá na página 8 de 94 páginas, 13525, eu só dei o zoom embaixo. Então, graças a Deus que só foi uma carona, porque vai que, né? Para evitar problema, graças a Deus no final do dia. Mas é uma história que eu acho que vale muito a pena ainda rolar alguns questionamentos. Mas vamos continuar. Lula no Egito. Já tá meio estranho. Se já está meio estranho, o Globo resolveu tornar as coisas ainda mais confusas. Na virada do dia, hoje é dia 15, mais às 00:03, o Rafael Moraes Moura, que escreve na coluna da Malu Gaspar, solta essa nota. Relatório do TSE vê irregularidade grave em doação de dono de jato ao PT. O que foi que aconteceu? O relatório produzido por uma área técnica, Tribunal Superior Eleitoral, identificou irregularidade grave na doação de R$660 mil feita ao Partido dos Trabalhadores. Para quem não conhece, o PT. E essa doação foi feita pelo empresário José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp, dono da Que Saúde e do Jatinho. Seripieri Filho é dono do Jatinho que levou Lula do Brasil para a Conferência Climática da ONU, naquela cidade complexa, na Sharm el-Sheikh, acho que é assim que se pronuncia. Pelas regras fixadas em uma resolução do Tribunal Superior, os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a informar em um prazo de até 72 horas corridas à Justiça Eleitoral sobre os recursos financeiros recebidos. O prazo começa a contar a partir do momento em que o dinheiro é depositado nas contas do partido. Um relatório preliminar da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidários, a ASEPA, obtido pela equipe da coluna, aponta que o PT não respeitou o prazo após receber a doação de R$660 mil do Júnior. A doação foi feita no dia 27 de setembro, mas o Tribunal Superior só recebeu o relatório financeiro sobre o recurso no dia 3 de outubro, ou seja, 6 dias depois. Ultrapassou o tempo. Ou seja, 6 dias depois e um dia após a realização do primeiro turno. Depois do primeiro turno. E a matéria tem até uma coisinha aqui sobre isso. Entre as doações feitas ao PT por pessoas físicas, o relatório da ASEPA elenca apenas a do Júnior como não tendo prazo respeitado. Todas as doações, de todas as doações, a única que teve um problema do prazo foi essa.
Ah, engraçado, né? Mas beleza. Um especialista em direito eleitoral, ouvido reservadamente pela equipe da coluna, cogita que o PT demorou a comunicar à Justiça sobre a doação do empresário para adiar a repercussão negativa e a exploração do episódio pelos adversários na véspera do primeiro turno. Porque a turma falou, é o cara lá envolvido, teve uma confusão grande. Tivemos uma confusão grande. Além dos 660 mil para a direção nacional do PT, o Sariperi Filho doou R$500 mil para a campanha de Lula, que foi o segundo maior doador individual do presidente eleito. R$1.160.000 quando se soma as doações. Rapaz, um dia eu quero ter um amigo assim, viu? Pra me ajudar. Só pra fazer uma ponte aérea. Austrália-Brasil. Aí você vê. Informações, a própria grande imprensa, picanheira, o consórcio. Só notícias do consórcio. Acima de qualquer suspeita. Não. Nada tá acima de suspeitas quando nós temos o Jean Willis. Pérolas da esquerda. E eu quis trazer isso daqui não para mostrar o chororô, mas eu acho assim que já não tem o que questionar. Eu acho assim que é autoexplicativo, né? Você nota que o clima já começou a azedar. Temos 15 dias desde o pleito do segundo turno. Já se comenta impeachment. Já se fala quem são os grupos que ainda sustentam o Dilma. Já tem editorial do Estadão, já tem editorial da Folha, já tem editorial do próprio Globo, pontuando aí os problemas que estão acontecendo, que começou mal. Já tivemos o Boa Sorte Day, já tivemos uma insatisfação muito grande com vários nomes que estão sendo colocados aí na mesa, no que diz respeito principalmente à equipe de transição. Não temos nenhum nome técnico até o momento sendo nomeado para nada ou cogitado. A gente sempre tá falando aí, né? Parece piada, mas infelizmente é verdade. Nada contra a pessoa, mas não é um cargo de ministro. Mas até agora o único nome técnico que está sendo cotado para assumir algo, não na equipe de transição, mas algo real, é o Chico Pinheiro. Que sim, é jornalista, tem experiência na TV, mas quando é TV do governo, aquela TV estatal, só. Os ministérios mesmo, que é algo assim que tem um poder muito maior e acaba impactando muito mais, não tem nome técnico. Não tem. Aí, em 2 semanas, já teve briga dentro do próprio PT. Comentamos ontem aquela matéria da Gleisi Hoffmann com a Luiz Mercadante. Brigas contra o próprio Alckmin, sofrendo aí na mão do PT do Estado de São Paulo. Então o clima não tá bom. E vai piorar. Vai piorar. Vários picanheiros chorando nas redes sociais. E aí o Jean Willis vai falar o seguinte. Digamos que sim, Lula está indo para a COP como convidado no tal jato. Até agora, a imprensa não apresentou prova nem fonte disso, ou de que o voo não foi fretado. Então, na tese do Jean Willis, ele não foi convidado, ele pagou. Bem complicado, né? A gente não sabe se essa aeronave realmente pode ou não, está apta ou não a fazer táxi aéreo. Então, é meio perigoso, viu, Jean Willis? Cuidado aí pra você não estar propagando fake news e virar contra você mesmo. Eu acho bom checar, acho que foi uma carona. Até porque foi o Alckmin que disse. Só afirmações peremptórias e ilações maldosas e mais nada. Bom, o próprio Alckmin falou que não foi, né? Então o Jean ele já tá atacando o Alckmin também. De acordo com os colunistas e jornalistas em coro, algo já suspeito. Trataram isto como um problema, a questão seria o suposto conflito de interesses pelo fato do tal dono do jato ser o doador de campanha. Bom, é que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Jura? Jura que essa imprensa que difamou implacável e cruelmente o Lula enquanto fazia de um fascínora como Moro um herói, que agora ditar para o presidente eleito a conduta de como parecer publicamente honesto por ele viajar em um jato privado? Ora, bata-me um abacate. Enquanto não estiver oficialmente investido da função de presidente da República, Lula tem todo o direito, seja em nome de sua segurança, principalmente nesse momento, os bolsominions estão aí tocando terror, seja em nome de seu merecido conforto. Merecido, mas é muito merecido. Um Gulfstream G600
É muito merecido. A ação orquestrada dos colunistas da imprensa de direita. Mônica Bergamo, Josias, o Rafael Damalu Gaspar, a imprensa de direita. Já abandonaram a Mônica Bergamo. Todos sabujos usando máscaras de preocupados com a moralidade pública do presidente eleito. Visa tão somente mais nada associar Lula à corrupção e inflar o antipetismo como meio de chantageá-lo. Olha essa pérola agora. O que a imprensa de direita quer, ou seja, a Folha de São Paulo e a Globo, de direita, com essa cobertura enviesada sobre a viagem e esse golpismo estrutural. Hoje no Brasil existe um golpismo estrutural, como definiu a Márcia Tiburi, que é garantir sua agenda neoliberal predatória de Paulo Guedes no novo governo. O que os sabujos ventrílocos estão dizendo para Lula com essa nova onda de ilações e desinformação é: ou você adota a agenda neoliberal que prioriza os investimentos dos mais ricos, ou vamos transformar seus 4 anos de governo num inferno de ataques e difamação. Cabe a nós, que lutamos pela democracia, não cairmos nesse moralismo tão hipócrita quanto seletivo dessa imprensa de direita. A imprensa que não falou nada da comitiva de Bolsonaro, que tinha lá, né, umas coisinhas dentro, que acharam o culpado e o culpado foi preso. Não tinha nada a ver com o governo. Uma imprensa democrática, ética e independente não estaria fazendo ilações sobre um voo privado de um presidente que sequer tomou posse. De boa demais. Ou buscando o preço da blusa de sua esposa. Estreia dedicada a investigar quem financia os movimentos golpistas pró-Bolsonaro. Como eu já disse, nossa maioria tem que ser o que a memória guarda. Logo não podemos deixar que essa imprensa de direita, medíocre, antipetista, diz para nós, aí vem cheio de ladainha. Olha onde estamos com 15 dias pós-pleito. Tem 15 dias do pleito do segundo turno e estamos nesse ponto. Folha de São Paulo, Globo, sabujos, né, imprensa de direita, orquestrada, difamação, ilações. E aí, deputados de oposição criticam a ida à COP no jetinho de empresário. O Tomar reclamou no Twitter, né? Relembraram algumas postagens. O pessoal resgatou a postagem do Ivan Valente, do PSOL, onde ele falou assim, umas coisas muito graves sobre o Júnior, quando aconteceu as confusões lá em 2020, muito pesado que o Ivan Valente falou, mas tudo bem, não vamos relembrar aqui agora. Porém, entre os deputados, teve uma iniciativa um pouco mais proativa e que eu acho que é interessante, que foi o deputado Sanderson. Ele fala assim, acabei de solicitar ao Procurador-Geral da República, via ofício, a instauração de investigação para apurar o motivo e em que circunstâncias houve o empréstimo de avião particular do empresário José Seripieri Júnior a Luiz Inácio Lula da Silva para ir ao Egito na manhã de hoje. O valor do aluguel de um jatinho, um Gulfstream 600, gira em torno de $10 mil a hora, tratando-se de um fretamento milionário cujas circunstâncias merecem urgente apuração, notadamente por ambos possuírem passagem criminal justamente pela prática de corrupção ativa e passiva. Como não existe almoço grátis, a preocupação é proteger o país de relações espúrias como essas, que já custaram muito à nação. Mas, sem ter assumido a presidência, Lula assinala que não aprendeu nada na prisão, por isso jamais deveria ter saído de lá. Depende aqui da opinião do Santos, que ele cita aí, que ele acha que é errado, é certo, etc, blá, blá, titi. Eu acho que esse aqui é o tipo de ação que é válida. Pedir esclarecimentos é do jogo. Do jogo. Quantas e quantas vezes não fizeram o mesmo contra Bolsonaro? É só explicação. Explica aí, tá tudo bem. Simples assim. Quem não deve, não teme. Como Randolfo Rodrigues adorava falar e fazer. Então, eu acho que esse aqui é o tipo de comportamento que devemos buscar dos nossos deputados. Quer vir para a rede social? Venha, mas venha depois. Venha depois. Primeiro, use a sua caneta. Use a sua caneta. Depois você vem para a rede social lacrar. Então, parabéns ao deputado Sanderson. Acho que ao longo desses próximos 4 anos, ações como essa serão bem importantes. Fala assim, né? Tem muita confusão acontecendo. A gente sabe, meu Deus do céu. Não sei nem o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas vamos que vamos. Dá uma pausa no jatinho pra gente continuar essa mesma confusão. A gente vai sair do Brasil para Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito.
Não é isso aquela música do El Chan? Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Vamos falar da COP. Aliados recomendam que Lula faça aceno ao agro em discurso na COP27. Depois de tudo que foi dito durante a campanha, agora tem que fazer um carinho, né? Não, agro, você é gente boa, a gente gosta de você. Apesar do foco na área ambiental, aliados também querem que o Dilma aproveite sua participação para fazer alguns acenos ao agro. Foi aconselhado a destacar o etanol, biodiesel como fonte de energia limpa no país, com o intuito de passar uma mensagem positiva aos produtores do setor, especialmente na região centro-oeste. Integrantes da equipe avaliam que, olha isso aqui, que ele também pode aproveitar a viagem ao Egito para mostrar que a maioria dos representantes do agronegócio do Brasil combate o desmatamento ilegal, não o contrário. Quando eu vi essa matéria, eu pensei o seguinte: vem cá, por que tem que falar isso agora? Tiveram 4 anos. Desde 2019, o consórcio trabalhou ativamente contra o nosso país, difamou o Brasil internacionalmente, tentou pintar o agronegócio brasileiro como grandes vilões, medidas que no final do dia só prejudicam a população mais pobre, porque assim, jatinho, para qualquer um, jatinho subiu de preço, e daí? Daí não, né? Obviamente que vai ter algum impacto, mas quando o feijão sobe, é muito pior. Quando a carne sobe, é muito pior. Porque é comida, todo mundo tem que comer. Ninguém precisa de andar de jatinho. Jatinho é luxo. Comida não. Comida é necessidade. Necessidade. Aí agora, porque a esquerda está no poder, ou quem sabe chegará ao poder, aí agora o agro não é mais do mal. Por quê? Porque agora não tem mais o interesse em derrubar Bolsonaro. Aí é essa turma que cobra da direita: não, torçam pelo Brasil, não façam oposição, deem tempo ao tempo. Turma que jogou contra 4 anos, de forma histérica, picanheiros. Aí o mesmo Estadão fala o seguinte: Lula quer mostrar que é antítese de Bolsonaro em discurso na COP. Completamente oposto. Para isso, pretende fazer anúncios como a indicação que vai criar uma autoridade nacional climática, uma proposta de Marina. O cara tá ficcionado no clima. Virou um fetiche. Tá maluco. Clima. Só sabe falar clima. E essa matéria abaixo aí, né? Essa aqui de baixo, da Beatriz Bula, traz inclusive grandes encontros. Essa foto aqui, ó, olha quem se encontrou lá na COP27. Nossa gloriosa Ilona Zabor com Marina Silva. Sim, a Marina existe. É de verdade. Que dupla, viu? Que dupla. E tava lá. A Ilona, que foi vetada por Bolsonaro em 2019, circulou com ministeriáveis do futuro governo no COP27, como a Marina. Minha mãe sempre fala uma frase que é o seguinte: o rio só corre pro mar. É olhando essa foto aí. E aí, veja. COP27, discussões, temos que salvar o planeta, clima. Esperamos que reparação histórica seja colocada no papel. Diz procurador sobre COP. Reparação histórica. Essa pauta do meio ambiente, assim, cada dia que passa ela fica mais difícil de entender. Que você acha que não, a gente vai salvar a floresta, vai salvar os bichinhos, né, a fauna e a flora. Não, vamos falar também da reparação histórica. Pronto, até agora não entendem nada. Eu nem vou dar play nisso daqui, mas só pra vocês sentirem, né? Como a pauta, ela vem crescendo, e hoje em dia cabe tudo dentro do clima, inclusive até questões de saúde. Comentamos no final de semana, se não foi no final de semana, foi no final de semana passada, uma matéria que falava como é custoso hoje em dia, como vem sendo custoso os impactos das mudanças climáticas na saúde. Quanto tem que ser investido para reduzir os gastos com saúde. Saúde por diversas coisas, né? Desde os mais velhos aos mais novos, e principalmente saúde por causa que tem um vendaval, sei lá, destrói uma cidade, aí nessa destruição pessoas ficam feridas, ou então pega doença, etc. Mas enfim, as mudanças climáticas, elas causam
tá causando um problema, inclusive de saúde. Eu ia falar uma coisa, mas que tem a ver com isso do vídeo, né? Saúde virou um problema de clima. Quem que tá indo lá pro COP27 da área da saúde? Não sei. Movimentos sociais brasileiros dizem que COP tem sido feira do clima. O que é que eles querem falar com isso? A PIB, MST, CUT e Uniafro dizem que debate sobre implementação de políticas ambientais tem sido deixado de lado. Eu falei essa matéria, ela saiu no final de ontem. Diante desse diagnóstico, o grupo lançou a carta Juntos para a Ação Climática, com quem e para quê? Em que critica o que chama de Feira do Clima, ou seja, a transformação em um balcão de negócios do espaço que traria soluções para o clima. Não é uma feira para discutir implementação de ações, virou um balcão de negócios, segundo essa turma aí. Como primeira COP foi focado na implementação, assistimos a uma cacofonia de vozes e propostas que competem para vender dinheirinho, vender oportunidade de negócios, tecnologia, financiamento e endividamento para alcançar a descarbonização, neutralidade climática e um lugar no futuro net zero, emissões líquidas zero, diz trecho da carta. Quem está falando é a esquerda. O centro das nossas preocupações é, em particular, a ofensiva dos mercados para participar de ações de mitigação vinculadas à terra, às florestas e a promoção de pretensas soluções baseadas na natureza, NBS, uma vez que ações climáticas neste setor vêm se configurando como uma grande oportunidade de investimento, dinheiro e, portanto, de lucros, dinheiro e de especulação, dinheiro, inclusive financeiro, de dinheiro. O que não pode ser igualado à verdadeira sustentabilidade e à transição justa que o mundo precisa. Continua lá, né, na carta. Se a turma da esquerda está falando isso, quem sou eu para questionar? A COP virou um balcão de negócios. O pessoal está utilizando, está acontecendo para ganhar dinheiro, especular. Não é possível. E eu que achava que era para salvar as criancinhas. Veja, meio ambiente é uma área onde não deverá faltar dinheiro para Lula. Se lembra do pré-sal? Se lembra do que te prometeram com o pré-sal? Que o pré-sal, os royalties, iam tornar o brasileiro rico. Iria pagar programas sociais. Mas está um cheiro no ar que o crédito de carbono vai bancar, né? Sei lá, meu jato, minha vida. O meu jato, minha vida. Tá tudo para o aeroporto virar rodoviária. O filho do pobre abraçar o Mickey. Com o pré-sal, tivemos o petrolão. Vamos ver onde é que a gente vai parar com essa história aí. E veja só. Negócios. Luciano Huck investe em nova companhia de quê? Créditos de carbono. Geração. Olha como ele é gente boa. O Luciano Huck é tão preocupado que ele está gerando os créditos que você vai precisar comprar para pagar os peidos que você dá. Você que fica peidando aí, o peido no elevador vai se tornar um crime ambiental, climático, porque é metano. Não é brincadeira. O da vaca já é um problema. Os países já estão discutindo soluções para reduzir o peido da vaca, seja através de máscara, até o arroto eles estão olhando, máscara que aí você consegue mitigar o metano do arroto, os gases do arroto, rações que o boi come, bufa menos, peida menos, o peido da vaca e o seu também, eles vão fiscalizar o seu peido. E o Luciano Huck está garantindo que você vai poder compensar cada peido um Pix. Peido, Pix, Pix, peido. Até a letra é igual, PP. É piada? Não. A gente ironiza, mas isso aqui é sério. Luciano Huck comprou 5% da Future Carbon Group na primeira rodada de captação que a empresa lançou para investidores. Criada meses atrás, é a companhia de geração de crédito de carbono que já possui o maior portfólio de projetos nos setores de florestas e energias renováveis. Eis que surgirão os barões do carbono. Tivemos os barões do café, tivemos a política do café com leite e agora vamos ter os barões do carbono. Meu peido, minha vida. Aí eu me deparei com essa matéria também ontem.
Aquecimento tem capacidade... Aquecimento, né? Tô vendo no aquecimento. Mas enfim, a Amazônia tem capacidade de frear aquecimento em 0,5 grau Celsius. Aí eu falo o seguinte, olha que matéria. A Amazônia pode ser uma solução... Também é uma vilã. Uma vilã. A tentativa de arrefecer o aquecimento, afirmaram cientistas durante o evento no Brasil Hub. Estimam que se você protege a Amazônia, reduz 0,5. Mas se você não der manutenção, vai aumentar 0,5. Mas ela não tá fazendo nada. Você tá, sei lá, no máximo explorando a Amazônia. Mas ninguém é a favor de você sair tirando árvore adoidado a 3x4. Só que essa turma fala de números. 0,5. Eu não sou um especialista em números. Mas tem alguns números que chamam a atenção. E questionamentos também precisam ser feitos. Eu acho que são os verdadeiros questionamentos. É o que deveria chegar lá na COP e apontar o dedo pro Macron, apontar o dedo pro John Kerry, apontar o dedo para o Olaf, lá da Alemanha. Falar, ó, números. E aí? Que números são esses? Aqui é um site que é o Mundo em Dados. Tá ali o site embaixo. Esse site, ele fornece uma tabelinha muito bonitinha, que tem várias colunas. Eu dei uma organizada nessa tabela para ficar um pouco mais fácil. E eu vou explicar para vocês. Isso aqui é importante. Coloquei ali posição, que começa no número 1. Isso daqui, o último dado disponível são do ano de 2020. Não temos dados de 2021 nem 2022. O Banco Mundial só tem 2019. Mas pegamos aqui o ano de 2020. Posicionamento, não necessariamente apenas de países, porque ele também coloca os continentes. Então, por exemplo, antes de chegar no Brasil, tem a África como continente. Não só tem o nome de países. Então, o Brasil, ele poderia estar posições a menos. Ele poderia estar melhor posicionado. E começa a tabela aqui dos filtros que eu coloquei. Aqui está o posicionamento dos países que emitem menos carbono per capita. O que é per capita? Eu não sei o que é, eu te explico. Per capita é o seguinte, é quando você faz o cálculo pela quantidade de pessoas. Por exemplo, se um país tem 10 habitantes e um país de 10 habitantes, que é óbvio que não existe, emite 10 quilos de carbono, significa que cada habitante emite 1 quilo. Agora, se um país tem 100 habitantes e emite, sei lá, vou dizer 100 habitantes, né? Se tem 100 habitantes, emite 200 quilos, cada habitante vai emitir 2 quilos. Ou seja, é o dobro. Então, eu acho que o principal cálculo que deveria ser levado em consideração é quanto cada indivíduo daquele país emite. Independente se o país é grande ou pequeno, o mundo ele não é habitado por pessoas. Não queremos salvar pessoas, né? Cada pessoa que tem a sua cota, então vamos fazer um cálculo proporcional diante da população de cada país. Simples assim. Simples. Então aqui eu estava falando, ó, low income countries, né? Países que ganham pouco dinheiro. Não era para aparecer aqui, né? Era para ser essa coisa. Aqui é a tabela. O país que tem a menor emissão per capita é o Congo. 0,028 CO2 per capita. Onde é que está o Brasil nessa tabela? Coloquei ali, ó. O Brasil está embaixo da Indonésia. Que estão querendo falar que tem o Brasil, a Indonésia e o Congo tem que se juntar para criar o PEP das florestas. Para vender carbono para o mundo. Mas não vai ser o Brasil. Vai ser a empresa do Luciano Huck. Meu peido, minha vida. O Brasil estaria na posição 98. Aí vamos olhar. O Brasil, na per capita, é 2,199. Isso é muito? Não sei. O que eu sei é o seguinte. Quando a gente olha a França do Macron, é 4,2. O Brasil 2,2. O Macron é 4,2. Ou seja, é quase o dobro. Então, antes do Macron apontar o dedo pro Brasil, será que ele não deveria reduzir pela metade? Porque a gente tem que falar o proporcional por pessoas. Aí vamos olhar a Alemanha, do Olaf Scholz, não é assim? 769, 193. Vamos olhar os Estados Unidos, 14. Mas, nossa senhora, quase 7 vezes mais. Aí você olha para os comunas, 7,4, posição 190. Tá melhor que a Noruega.
Vamos olhar o Reino Unido, 5,3, 4,8. Dinamarca, 4,5. Suíça e Suécia, 3,7, 3,8. A gente tem isso daí. Então, assim, um monte de país que a população deles usa muito mais carbono que vocês. Deve comer muito mais carne, com certeza. Ar-condicionado e aquecedor. Um monte de carrão bonitão. Mercedona, V8, biturbo. Nossa, aqui na Austrália tem um ronco sensacional. Você pisa, é R$1 de gasolina só pra você sentir o som do motor. E essa turma quer botar o dedo na cara do Brasil. Olha só ali, a Austrália tá a pior de todas. 15. Tá comendo muito canguru a turma aqui. Então acho que esse é um cálculo que deveria ser feito e apontado. Cara, vocês estão gastando o dobro. A população brasileira que já tá economizando, já tem a sua cota, né, subaproveitada. Vocês querem apontar o dedo pra gente? Reduz o teu pela metade e vem falar do Brasil. Reduz o teu pela metade e vem falar do Brasil. Mas não o Brasil que tá na vanguarda. Aqui são dados do Banco Mundial. O site tá lá embaixo. Aqui é de 2019. Brasil 2,1. França 4,5. Dinamarca 5,1. Reino Unido 5,2. Comuna 7,6. Alemanha 7,9. Estados Unidos 14,7. E essa turma que quer dar lição de moral no Brasil? Impasse sobre quem vai liderar a gestão ambiental no governo Lula divide setor. A questão da mudança climática é e deve ser a essência daqui pra frente da política de qualquer país. Cara, resolve lá. Resolve lá primeiro. Para de inventar história no Brasil. O Brasil vai muito bem, obrigado. Portanto, qualquer articulação que um governo faça terá que encarar uma política integrada, onde a questão climática é chave para o tema econômico e social. Aí isso é uma matéria. Esse aqui me deixa até um pouco animado. A agenda ESG em baixa na Petrobras. Depois de 8 edições anuais consecutivas, depois de 8 anos, a Petrobras cortou esse ano um evento sobre compliance e integridade, que desde o ano passado agregou temas da agenda ESG. A edição de 2022, Diálogos Petrobras, Integridade e ESG, que aconteceria neste mês, foi cancelada. Para quem atua na área na estatal, é um sinal que o tema perde importância na empresa. Índice da ESG, a FFTX, acabou de falir aí, estava com um índice de governança melhor que a ExxonMobil, que é do ramo aí também, né? De petróleo e gás, como a Petrobras. Aqui estão os links do vídeo de hoje. E ficamos por aqui com os questionamentos no ar. Mandarei lá o recorte do Josias e eu ia falar do Alckmin. E realmente espero que o pessoal descubra aí no final do dia. Foi empréstimo, foi carona ou foi fretado? Como foi esse voo? Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, pelo menos do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Hoje tem live lá no Quinto Elemento, primeiro link aqui do canal. Vamos lá e dar os últimos eventos da semana. Não acho que a gente vai contar. Tem uma coisa que daria pra contar, mas eu não quero falar nada. A gente deve contar no Quinto Elemento, talvez, se não agora, na semana que vem. Coisa muito boa. E é isso. Vai lá. Com fé em Deus. Espero poder ver vocês amanhã aqui. Que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!